o assunto de hoje é o assunto da semana, porque nós celebramos essa semana o Dia Mundial da Voz. Um momento para refletir sobre esse instrumento que é único e nos ajuda a se comunicar, a cantar. Muita gente trabalha com a voz, mas ela ajuda o tempo todo, né? Está sempre com a gente. Olha, e você não pode deixar de ter todos os cuidados diários com ela, né? Afinal, a sua voz, ela é muito importante. Por isso, falando em importante, eu recebo aqui uma grande amiga, a nossa fonoaudióloga da Record, Vanessa Pedrosa. É um prazer falar ao vivo com você, ter você com a gente aqui no Balanço Geral. Vanessa, bom demais. A Vanessa que cuida de todas as vozes que você ouve aí na tela da Record, é a Vanessa que é responsável por cuidar por todo mundo que fala bonito na sua televisão. Vanessa, bem-vinda, bom demais ter você com a gente, mas ó, não é só jornalista, cantor, ator que tem que cuidar da voz. A voz é importante para todo mundo, né? Boa tarde, bom feriado. Oi, Tiago, boa tarde, obrigada por me receber. Vir aqui falar sobre voz é uma alegria para mim e eu adorei o seu começo de fala aí, me apresentando, porque a voz ela é importantíssima para nós, mesmo que a gente não trabalhe com a voz. E por que ela é tão importante? Porque ela leva a emoção para outra pessoa, ela mostra aquilo que você sente, ela emociona, ela gera conexão. Então, quando eu falo, eu mostro quem eu sou, eu mostro a segurança que eu tenho quando eu falo, a segurança a respeito do conteúdo. Então, voz faz parte da nossa vida. Geralmente a gente só percebe a importância dela quando ela falha. Sabe aquele dia que você gripou, ela ficou rouca demais? Aí você entende. Então, a importância de você prestar atenção na voz vai modificar muito o seu dia a dia. A sua satisfação em poder se expressar bem, a sua satisfação em poder mostrar aos outros, levar ao mundo as suas mensagens de maneira correta, adequada, com uma voz limpa, projetada. E esse Dia Mundial da Voz, aproveitando, né, para a gente falar sobre isso, o Dia Mundial da Voz ele surgiu com a necessidade da gente mostrar para as pessoas o quanto, às vezes, um pequeno descuido com a voz ela pode faltar. Então, boa parte dos problemas vocais estão relacionados às alterações do uso, né? Falei demais, gritei, fiquei gripado e tudo. Porém, a gente também tem uma grande preocupação que é com câncer de laringe. Aqui no estado de São Paulo, e especialmente na cidade de São Paulo, nós temos uma incidência de câncer de laringe que leva à perda da laringe, ou seja, a pessoa perde a voz, muito maior do que o resto do mundo. No resto do mundo, a gente tem uma incidência de 5 a 8 casos por 100 mil habitantes. Na cidade de São Paulo, especificamente, esse número aumenta para 10 a 15 casos a cada 100 mil habitantes. É muita gente. Então, é importante que a gente tome cuidado para que a gente tenha voz longa e saudável por muito tempo na nossa vida. Você não acha, Tiago? Olha, concordo com tudo que a Vanessa fala. Eu sigo a Vanessa, depois eu vou falar das redes sociais, porque ela tem dicas que são espetaculares. E nós, Vanessa, tomamos esse cuidado, né? Sempre com a voz, fora do horário de trabalho. Eu falo que eu costumo deixar minha rotina, penso em toda a minha rotina para as 3h10, que eu fico diariamente conversando com o pessoal de casa aqui na tela da Record. Mas existem sinais, né, que apontam para o pessoal de casa, fala, olha, eu tenho que tomar cuidado, não só do câncer de laringe, quero até aproveitar para que você fale para a gente, para que as pessoas falem, olha, será que tem alguma coisa errada, né? Ou até para a perda da voz, porque durante o dia a pessoa consegue perceber, começa a ficar um pouco mais rouca, ou começa a perder a voz com frequência, é aquela hora que tem que acender o sinalzinho de alerta, né, Vanessa? Tem. Quais são os principais sinais de alerta do nosso dia a dia? Em primeiro lugar, rouquidão que demore mais de 15 dias e não recupera, tem algo errado. Então, é importante que você procure um médico especializado nisso, que é o otorrino, que vai fazer um diagnóstico. Outras características de voz que são importantes para você observar é cansaço vocal, fadiga vocal, a voz falhando. Então, tem gente, por exemplo, que começa o dia muito bem e termina o dia muito rouco. Isso é um sinal muito importante, muito relevante
para você procurar uma ajuda. Outros profissionais, né, que precisam de ajuda são os cantores e os atores. Por quê? Eles precisam de, além de um fonoaudiólogo e um otorrino, eles vão precisar de um pedagogo vocal, que pode ser um fonoaudiólogo, mas especializado nisso. Você, Thiago, que eu acompanho constantemente, imagina, o seu jornal é enorme, exige muita intensidade vocal, exige uma voz limpa para você poder se conectar com o público e levar para o público todas as mensagens que você traz. E eu sei dos cuidados que você tem com a voz. Então, isso vale para todo mundo, para todas as pessoas que atuam, que trabalham com a voz. Por exemplo, o fonoaudiólogo é um profissional que sem voz ele não trabalha. Um vendedor sem voz não trabalha, um professor sem voz não trabalha. Então, dentro do nosso campo de trabalho, né, no mercado de trabalho, boa parte dos nossos profissionais não conseguem trabalhar se a voz faltar. Olha, eu, por exemplo... É por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Pois não, Vanessa, pode concluir, perdão. Não, até concluir já, pode falar. Por isso que, inclusive, eu estou aqui, ó, fico com mais de 2 litros de água, uma maçã, e vou durante essas 3 horas hidratando com essa dica, que é uma das que a Vanessa falou. Agora, Vanessa, eu costumo fazer uso muito da maçã, água na temperatura ambiente, né? Mas tem alguns alimentos que eles são vilões, né? Que afetam a saúde da voz, que a gente evita, né? Claro, a gente fala de cigarro, bebida alcoólica, e esses cantores, como você citou, com essa vida noturna, é frio, é calor, é ar-condicionado, e aí bebida alcoólica também, cantor de barzinho, que tem muito que acompanha a gente aqui no interior de São Paulo, tem que ter esse cuidado, porque com o tempo, você pode perder a voz. A gente vê cantores famosos, que a voz era uma lá nos anos 90, 2000, e que agora a voz é outra. A voz, ela vai envelhecendo, ela vai sendo prejudicada ao longo dos anos, é isso? Vai sim. A voz, ela envelhece como qualquer outro órgão, instrumento do nosso corpo, né? E ela é músculo. Então, quem é responsável pela produção da voz? São 2 músculozinhos bem pequenininhos que ficam aqui na região da laringe, atrás da tireoide, e que fecham e vibram quando você fala. A gente observa que cantores, por exemplo, que não cuidaram da voz ao longo da vida, foram ficando sem voz. E a gente tem muitos exemplos aí. E a gente também tem maravilhosos exemplos de cantores que foram até o fim da vida com uma voz perfeita. Então, cuidado é importante para esse tipo de profissional. Eu não posso permitir que a minha voz envelheça sem saúde. Ela vai envelhecer, como todo mundo, mas que ela chegue lá com saúde. E é por isso que você citou, né, os cuidados. Hidratação é muito importante. O que é a hidratação? É você manter a sua laringe funcionando corretamente com água. A gente tem que tomar água várias vezes por dia para fazer o corpo funcionar bem e para a laringe também funcionar bem. Ela precisa funcionar sem atrito, sem causar trauma, sabe? Na prega vocal. Outros cuidados estão com a alimentação. Então, você vê que tem cuidados que você não precisa mudar a sua rotina para você alcançar uma boa voz, mas que faz parte do seu dia a dia. Tem uma tríade que é fundamental: sono, você tem que ter um bom descanso, exercício físico é fundamental e alimentação. A alimentação, quando a gente come alimentos muito gordurosos, alimentos muito condimentados, ou a gente come muito antes de trabalhar e usar a nossa voz corretamente, a gente pode aumentar o risco de ter um problema vocal e isso faz toda a diferença. Outros cuidados importantes: evitar o cigarro, o álcool. Cigarro e álcool são combinados, eles são grandes vilões para a nossa voz. E a gente precisa, sim, tomar cuidado com eles. Além disso, para os profissionais da voz, a gente precisa fazer aquecimento vocal. O aquecimento vocal são exercícios como a gente faz na academia. Antes de começar a puxar peso, a gente não faz ali um alongamento, uma caminha para começar a fazer um exercício mais intenso. É igualzinho com a voz. Então, a gente faz exercícios que vão ser orientados por um profissional especialista para que você consiga uma voz limpa, projetada e com saúde enquanto você trabalha. Vanessa, é bom demais. Você já fez seu aquecimento hoje, Thiago? Ó, já fiz o aquecimento,
Estou tomando muita água, muita maçã, porque a gente precisa, como você falou, ter sempre essa voz, né? Para levar e explicar de uma forma clara, né, as notícias, as informações, que o pessoal consiga entender. Eu costumo falar, como já ouvi de cantores antigos, como Tonico Tinoco, né, em biografias deles, falando que a voz é a nossa enxada. Então eu preciso dela para trabalhar e eu preciso cuidar muito bem dela, que é ela que me dá, né, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, aqui na Record também. Vanessa, muito bom ouvir sua voz, né, literalmente, estar com você ao vivo. Volte mais vezes aqui no interior de São Paulo, a Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, para trazer essas dicas que são preciosas, não só para a gente que é profissional da voz, mas também para quem está em casa. E olha, eu quero fazer o convite, você que está em casa, seguir a Vanessa também nas redes sociais, que lá tem vídeos e dicas preciosas. Seu Instagram, Vanessa, por favor. O meu Instagram é doutora, ou seja, DRA.Vanessa Pedrosa. Lá tem muita informação para você e também tem o canal que eu tenho com o R7, que é o canal do YouTube. Se você entrar no YouTube, você procurar por Comunique, @Comunique Mais, você vai me encontrar lá com muitas orientações sobre comunicação profissional, ou seja, como você se comunicar no trabalho muito bem, como você ser assertivo, como você interagir melhor com as pessoas, ser mais objetivo, além de todos os cuidados com a voz.